Boa noite, vamos entrando. Boa noite a todos e todas, né? Todas as pessoas. Nós vamos começar agora uma conversa super bacana com a Patrícia Novaes, que escreveu um livro igualmente sensacional e vai ser uma conversa bem legal. Boa noite, Elis. Hoje, Patrícia Novaes já está aí, Patrícia. Vamos, deixa eu ver como é que eu faço aqui para, você pede para poder entrar. Patrícia, a Olivia está aí. Ei, Patrícia. Entrou, consegui entrar. Conseguiu entrar, né, Patrícia? Boa noite. Boa noite, doutor Rodrigo. Que honra minha estar aqui com você. Pois é, a honra é minha, porque eu tenho muitas perguntas para te fazer. Eu pensei aqui num roteiro muito legal para a gente conversar e acho que vai ser muito útil, né? Então, antes, deixa eu agradecer a todas as pessoas que já estão aqui, estão chegando, mas eu quero dizer que a Patrícia Novaes Calmon escreveu um livro super bacana, que é esse aqui, Direito das Famílias e do Idoso, que vai ser um roteiro para a gente conversar sobre isso, né? E acho que isso dá um bom roteiro, né? Daria quase um roteiro de um filme. Então, vamos começar. Mas, então, boa noite, Patrícia. Obrigado pela presença. Boa noite, doutor Rodrigo. Para mim é uma honra gigantesca estar aqui nesse bate-papo, nessa live com você e com todos que estão aí com a gente. Estou vendo uma série de pessoas queridas, a Olivia, enfim, uma honra mesmo. E antes de começar, doutor Rodrigo, eu queria até, assim, te parabenizar, né, você e a todos do IBDFAN, inclusive, porque, na verdade, essa temática do direito dos idosos, correlacionando com o direito das famílias, só existe porque existe nomes como o seu, como de Maria Berenice e outros nomes aí que acabam que estão aí sempre também no IBDFAN. Então, para mim é uma felicidade gigantesca estar aqui. Eu, inclusive, estou aqui também com o seu livro. O seu livro, para todos que estão aí com a gente, né? Caso as pessoas não tenham conhecimento, acho difícil a pessoa não ter conhecimento do seu livro, mas o seu livro é um dos únicos, assim, que de fato tem uma abordagem bem completa sobre essa questão do direito dos idosos, inclusive na seara do direito das famílias. Então, parabéns para você, parabéns, enfim, por toda essa abordagem sensacional aí ao longo da sua carreira. Tá, obrigado, Patrícia. E assim, e acho que você fez uma grande coisa, que foi ter... você fez essa conexão, né, do direito da família com o direito dos idosos, o direito das famílias e do idoso. Isso é inédito, né? Acho que era um livro que faltava no cenário brasileiro, né? Por isso eu te convidei para fazer essa conversa aqui, porque as pessoas precisam saber disso. E é um tema pouco tratado. Vocês vão ver aqui que tem tantos ganchos, tantas questões interessantes, né? E a editora Foco tem feito esses livros super bacanas. Então, isso é muito interessante. Nós vamos falar, o livro é o nosso roteiro, mas nós vamos falar mais, vamos trazer uma reflexão. E eu não poderia deixar de falar, eu sempre penso em psicanálise, arte, né? E aqui, se a gente pudesse tocar música, porque o Instagram costuma boicotar a live quando tem música, né? Tá assim. Mas vamos imaginar que nós estamos ouvindo uma música do Caetano Veloso que ilustra muito isso, que chama O Homem Velho. Não sei se você conhece, porque como você é muito nova, essa música é muito velha, né? Mas para quem quiser pode acessar lá a música do Caetano, que chama Homem Velho Triste, o Homem Velho. Lá no Spotify eu tenho no meu dicionário, tem todas as músicas do dicionário e tem essa música. Eu vou ler só um trecho para a gente começar esquentando as baterias, que é muito interessante esse trecho dele, assim, que chama O Homem Velho, né? O homem velho deixa a vida e a morte para trás, cabeça, prumo, etc. E vai assim. A solidão agora é sólida, uma pedra ao sol, as linhas do destino nas mãos, a mão apagou. Ele já tem a alma saturada de poesia, sol e rock and roll. As coisas migram e ele serve de farol. Acho que essa frase é fantástica, né? A carne, a arte arde, a tarde cai no abismo das esquinas, a brisa leve traz o olor fugaz do sexo das meninas. Então, Caetano é um gênio, né? E acho que a arte ela sempre nos ajuda a falar disso, dessas coisas.
E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta, Patrícia, assim, já que a gente fala tanto, é uma linguagem moderna, né, do lugar de fala, né? Eu, por exemplo, falei sobre ontem, antes de ontem, sobre violência contra as mulheres, tal. Eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou mulher, eu não sei o que é ser mulher, embora eu seja um advogado feminista. E você não é uma idosa, pelo contrário, você é jovem, né? Por que que levou uma pessoa tão jovem assim se interessar por esse tema e falar? Conta pra gente essa pergunta surpreendente que eu estou fazendo para você, porque a gente não combinou nada, né? Então é uma conversa que vai fluindo aqui. Eu fiquei muito instigada, assim, o que que leva? Porque eu, por exemplo, já sou idoso, eu poderia falar, eu tenho um lugar de fala nisso, mas eu queria saber você. Então, Rodrigo, então, já te chamando de Rodrigo, já pegando aqui a Sim, intimidade. Então, claro, a Rodrigo. questão toda, Rodrigo, é que assim, esse tema ele acabou palpitando muito para mim a partir da construção que acabou tendo da questão da adoção de idosos. Que, enfim, acabou tendo aí um caso concreto, toda uma disciplina aí, né, que acabou sendo criada a partir daquele caso concreto que foi elaborado a partir dali. Só que a grande questão, Rodrigo, é que eu costumo falar que falar em direito dos idosos não é falar só no direito dos atuais idosos. Então, nessa perspectiva, eu costumo falar que eu também estou catalogada nesse grande segmento que acabaria sendo, ainda que potencialmente, dos direitos das pessoas idosas. Porque, vamos combinar, nós que atuamos na área do direito das famílias, a gente foca muitos nossos olhos na área das crianças e dos adolescentes e a gente se esquece desse outro lado, que é o lado aí das pessoas idosas. Só que a gente não vai voltar a ser criança e adolescente, mas potencialmente, se tudo der certo, a gente vai sim, todos nós, um dia, ou se já não somos, né, sermos catalogados nessa categoria de pessoas idosas. Então, na verdade, falar em direito dos idosos é falar em direito de todos. Essa é a minha lógica que eu tenho, assim, que eu costumo falar muito falar sobre esse tema dos direitos dos idosos, mas com certeza, o lugar de fala não é meu, né? Eu ainda não sou idosa. Acho que realmente temos que dar espaço para as pessoas idosas falarem sobre esse tema também, mas também todos, né, que quiserem falar sobre isso. Então, assim, na verdade, foi assim, essa ideia, né, de que é um direito de todos, isso acabou me pegando de uma forma bem interessante. Só que, Rodrigo, assim, até pegando aqui para explicar um pouquinho melhor. Porque, na verdade, a partir daquela questão da adoção de idosos, enfim, eu fui começando a estudar essa temática do direito dos idosos e eu fui percebendo que não existe muita literatura a respeito. E aí, por conta dessa questão, eu fui percebendo que tinha muitos espaços para escrever artigos, para poder pensar a respeito e construir, enfim, coisas, enfim, teses e ideias a partir dali. E aí acaba que isso me interessou bastante. De um tema foi para outro, e foi para outro, e foi para outro. E estou eu aqui com esse livro, eu vou até mostrar aqui para o pessoal, em mãos, que acabou de ser lançado, com vários desses novos temas. E o que eu acho interessante é que, embora você não tenha um lugar de fala, e é exatamente por não ter um lugar de fala, que eu acho que te dá uma autoridade a mais para poder falar disso, né? Eu acho que quem não é... Porque quem é velho, quem está lá, né? Quem já tem mais de 60 anos, que deve falar disso, está defendendo, né? Está falando em causa própria, né? Então, não, eu acho muito legal. Embora não tenha lugar de fala, acho que isso te remete, te dá uma autoridade muito maior, né? E aí eu queria falar um dos assuntos que você fala lá, né, que você levanta no livro, que é esse critério da ampliação dos 60 anos. Porque idoso é quem tem mais de 60 anos. Depois veio a lei que falou dos super idosos, que é quem tem mais de 80 anos e tal. Né? E você, vou fazer 64 anos, eu sou idoso, eu tenho todos os privilégios, né, de alguém de um idoso, dessas coisas, do aeroporto, de fila, etc. Mas, assim, por que você levantou essa questão? Você acha que 60 anos é pouco, que teria que passar para 65, né? Porque isso é uma questão também, né? Hoje é 60, agora, só que com a evolução da medicina, das terapias e tal, isso tem ampliado, né? Por que você acha que deveria continuar nos 60, que deveria passar para 65? Eu sei, Então, tá tudo lá no livro, tá, gente? Mas eu quero escutar aqui ao vivo e a cores da Patrícia. pois é, Rodrigo, sobre essa questão de ser idoso, existem alguns critérios, né? Para o pessoal que está aí com a gente, é bom a gente já perceber que o critério adotado pelo Estatuto Idoso é o critério
que acaba sendo legal, mas também cronológico, que acaba considerando que pessoa idosa é aquela com 60 anos e ponto, acabou. Só que a grande questão é que existem outros critérios levantados aí pela literatura. Um deles acaba sendo o critério biológico. Eu tenho certeza que o Rodrigo, que tem 64 anos, ele é muito mais jovem do que isso biologicamente. Ele, né, deve ter aí muitos anos a menos. Então, na biologia, se a gente for analisar o Rodrigo, ele provavelmente ele não é idoso. Só que, diferentemente do Rodrigo, pode ser que uma pessoa que viva aí no Nordeste, numa situação bem pobre, enfim, uma pessoa de 50 anos, essa pessoa, biologicamente, ela tenha 70 anos. Isso a gente pode perceber até em alguns estudos que foram realizados, por exemplo, no Japão, uma pessoa de 65 anos, ela tem biologicamente mais de 70. Já na Papua Nova Guiné, uma de 65 tem 54 anos. Então, a gente percebe que é bem variável essa questão de idade biológica, cronológica, enfim. E aí a grande questão é a gente pensar se eventualmente aqui no nosso sistema jurídico brasileiro seria possível, eventualmente, a gente também utilizar ou ampliar essa tutela normativa da pessoa idosa para aquelas pessoas que são biologicamente idosas, aquelas que ainda não têm 60, mas o corpo, enfim, o corpo e a alma, vamos dizer assim, já tem mais de 60. Então, nesse ponto, né, o livro acaba trazendo algumas teorias e eu já acabo trazendo aqui a minha opinião, né, para as pessoas depois elas pesquisarem questão de teoria e tudo, né? Enfim, a minha opinião é que hoje em dia, no Brasil que a gente vive, a gente ainda não tem sustentação necessária para poder ampliar para 65 anos de idade, embora já tenha um projeto de lei que vise ampliar de 60 para 65 anos de idade esse critério cronológico, né? Esse critério de incidência do Estatuto Idoso, enfim. Existem algumas teorias, uma acaba se pautando lá no critério, no princípio da igualdade, outra naquela questão que a gente não pode suprimir um direito fundamental completo, enfim. Então, a gente tem algumas teorias aí para o pessoal, caso queira aí, né, eventualmente aplicar essa lógica em algum caso concreto e tudo, vale a pena acabar acompanhando lá no livro. E isso interessa porque daí repercutem em direitos, que são os direitos que nós vamos falar aqui, né, que são de diversas formas. Mas antes de falar especificamente sobre esses direitos, nós vamos falar das questões processuais, né, da prioridade e até de uma expressão que você usou ali, que eu acho que você inventou, porque eu nunca tinha visto, que eu adorei, vou falar sobre ela daqui a pouco, que é o preconceito que se tem com os velhos, né, com as pessoas. O primeiro preconceito é que em relação à sexualidade, né? Pensa-se que a partir de uma determinada idade, a sexualidade, principalmente para as mulheres, né, que ela já não existe mais, o que é um grande engano, uma grande... o Freud diz que a sexualidade, a gente nasce, né, uma coisa é sexo, até a sexualidade, né? Pode até não ter sexo, mas a sexualidade existe. Ela vai até a morte, né? Tanto é que as campanhas, isso é muito grave, Patrícia, porque as campanhas do governo, por exemplo, sobre as transmissões de combate à transmissão de doenças sexualmente transmitíveis, por exemplo, transmissíveis, elas são dirigidas apenas aos jovens, porque não pensa-se, né, de pessoas de 20 aos 40 anos. É como se depois não tivesse, quer dizer, um erro. Isso não é desse governo, de todos os governos, né? Eu acho que novos governos, os governos deveriam prestar atenção nisso. E aí eu introduzo uma expressão nova, porque o direito de família tem um novo vocabulário, né, que é uma expressão anunciada na nossa live, que é o idadismo, né, ou o etarismo, né? E isso ainda é muito forte, né? Como é que você que estudou tanto isso, fala um pouco para a gente. Assim, tá bom, primeiro explica o que é idadismo. Pois é, idadismo, como você acabou falando, também acaba sendo uma expressão conhecida na verdade, idadismo, velicismo, etarismo, ageísmo, tudo acaba sendo a mesma coisa, expressões sinônimas, vamos dizer assim, né? Uhum. E nesse ponto é importante a gente mencionar que, na verdade, falar sobre idadismo ou qualquer dessas palavras significaria uma discriminação contra a pessoa idosa. Só que é curioso, Rodrigo, que assim, um dia desses eu estava pesquisando sobre essa questão e eu vi que no ano passado a Organização Mundial de Saúde acabou elaborando
na verdade, uma pesquisa, né, bem densa a respeito dessa questão do idadismo, e acabou trazendo que, para além dessa questão da discriminação, o que eu achei bem bacana foi a noção que se teve de que seria a noção que a gente acaba agregando estereótipos, que acabaria sendo como a gente pensa, a questão dos preconceitos, que seria algo como a gente sente, e a questão da discriminação, que seria, de fato, como nós agimos. Então, eu adorei essas colocações aí da Organização Mundial de Saúde, não chega a ser uma revista. Então, assim, foi uma pesquisa que foi realizada, né? Enfim, aí até me confundi para dizer qual o nível, se é um livro, uma revista, enfim. Mas, de fato, nesse estudo eu achei interessante catalogar estereótipo, preconceito ou discriminação. Então, tudo isso acaba sendo agregado a essa questão do idadismo. E nesse ponto, você acabou mencionando, Rodrigo, a questão da AIDS, por exemplo, né, das doenças sexualmente transmissíveis. E nesse ponto, olha que curioso, existem dois campos de atuação na área do direito dos idosos, que no cenário internacional, um que foi o Encontro de Viena, em 1982, e um que foi o Encontro de Madrid, na Espanha, em 2002. E nesse encontro de 2002, que acabou trazendo uma série de projeções sobre envelhecimento, enfim, essa questão toda, nesse encontro de 2002, com essas projeções, já tinha a preocupação da questão da AIDS em pessoas idosas. Em alguns estudos, acabam apontando o índice cada vez maior de AIDS em pessoas idosas. Só que isso, como você disse, não é um tema que a gente costuma falar. Não é um tema que, via de regra, a gente vê em campanhas de carnaval, de use camisinha, enfim, tome aí o seu método, né, para evitar alguma doença sexualmente transmissível. E mais do que falar também dessa questão da sexualidade, enfim, né, do sexo em si e também das doenças sexualmente transmissíveis, a gente também tem que falar do outro ponto, que acaba sendo até uma temática que eu também abordei no livro, dos divórcios que acabam acontecendo nesse momento mais tardio da vida. E para além dos divórcios que acabam acontecendo nesse momento mais tardio da vida, eu digo mais tardio da vida porque os estudos acabam apontando a partir de 50 anos. Só que hoje em dia, 50 anos é tão jovem, né? Pra gente falar mais, enfim, né? Mas, de todo modo, a questão dos divórcios, né? Que tem também aí um número ascendente ao longo do tempo. E também do que é denominado de grey love, que acaba de grey, de cinza, né? Dos cabelos grisalhos, love, de amor. Então, assim, até essa perspectiva dos novos amores ou das famílias reconstruídas, enfim, acaba também seguindo-se aí de alguns tabus. Muitas vezes as pessoas acham assim, na verdade, namorar é algo destinado apenas aos jovens, né? Apenas só namorar. Eu vejo muitos casos, você, então, que é um advogado super experiente, deve ver muitos casos de pessoas que muitas vezes fazem uma união estável, se casam, enfim, qualquer situação assim, apenas para não apenas namorar. Porque namorar parece que é algo destinado só aos jovens. Se namorar é assim, imagina transar, se relacionar sexualmente, enfim. Então... Esse tema, assim como a adoção, né, é um tema recheado de adoção de menores, depois a gente vai falar de adoção, né, dessa senexão, adoção e tal, é muito recheado, envolvido em muito preconceito, né? Uma vez eu atendi um cliente, Patrícia, e isso foi o que me levou a pensar, a fazer essa reflexão das campanhas do governo que são dirigidas apenas aos jovens. Ele tinha 60 e tantos anos e tinha AIDS. Ele era um homem e eu perguntei, na intimidade ali cabia, ele me falou, e aliás, eu precisava me contar como é que foi a transmissão, ele pegou com uma prostituta. Eu falei, mas ele não sabia que isso transmitia? E ele não sabia, era uma pessoa mais simples, quer dizer, faltou uma propaganda, uma divulgação do governo, falta ainda, né? Por isso essas pessoas podem se contaminar. Por exemplo, as pessoas idosas não têm sexualidade, pressupõem que não têm, e aí acontece. Ou seja, o preconceito mata, né? O preconceito pode matar, inclusive. Mas por falar em preconceito, idadismo, nessa história, eu queria saber a sua opinião, se é um preconceito ou não, as pessoas maiores de 70 anos só não têm liberdade de escolher o seu regime de bens, né? Porque, só para lembrar, já que você falou de 50 anos aí, eu me lembrei, o Código Civil está fazendo 20 anos e até o Código Civil, né, era até um pouco antes, era assim, mulheres com 50 e homens com 60, o regime tem que ser o regime da separação obrigatória. Depois mudou tudo para
com o Código Civil, veio a igualização, passou tudo para 60. Depois veio a lei número tal, que eu me esqueci o número aqui, passou para 70. Né? E ainda assim eu acho meio... Será que isso não seria uma restrição ao direito de amar? Né? Como é que é isso? Qual que é a sua opinião sobre isso, Patrícia? Você acha que é preconceito? Você acha que que não deveria ter isso? Você que pensou tanto na questão do idoso, né? Sim, eu considero plenamente, e acredito que seja também o seu posicionamento, que essa regra, atualmente, ela tem um caráter bem inconstitucional. Inclusive, o TJI de Minas já considerou inconstitucional, né, essa previsão aí, enfim, dessa separação obrigatória de bens para maiores de 70. Eu acredito que isso é algo que tem aí até... acho que é algo datado, vamos dizer assim, tem... Enfim, prazo aí para acabar, mas vamos ver, né? Se eventualmente eles colocam para 80, 90. Eu acho que você até falou isso numa live uma vez, né? Que também tem esse posicionamento, mas... Esse assunto, eu penso muito nele, né? E aí isso realmente eu considero um preconceito, talvez inconstitucional. Eu já consegui na justiça autorização para maiores de 70 anos, de poder escolher o regime de bens. Mas aí é um caso individual, particularizado, teve que ter uma decisão do juiz e tal, né? Mas eu acho que isso, como você disse, acho que isso é datado com a tendência, né? Por exemplo, imagina, o presidente do país tem mais de 70, né? Tantos presidentes tinham mais de 70, eles podiam governar o país, mas não podiam governar a vida pessoal, né? Olha só que loucura, né? Então, isso é um preconceito que eu acho que nós temos que eu acho que está fadado a cair, né? Não, acho que tem, né? Então, esse é um dos preconceitos, né? E, Rodrigo, assim, é curioso falar, porque assim, nesse tema, eu acredito tão fortemente que trata-se de uma questão datada, que no livro, né, nesse livro, né, que acho que quem está chegando, né, Direito das Famílias e do Idoso, nesse livro eu acabei já trazendo, assim, a inconstitucionalidade da regra tal. Então, assim, para mim, a questão já foi bem certeira nesse ponto, porque, na minha ótica, reflete sim um preconceito, reflete sim uma questão que não é mais adequada aos novos tempos. Se a gente acabar analisando, né, essa questão de novos e velhos tempos, obviamente, falar em direito dos idosos é falar de um tema novo. Porque se a gente pega aí em 1950, por exemplo, uma questão, numa estatística mundial, as pessoas viviam ali uma média de 50 anos. Então, para a gente ver que é, sim, um tema novo. Só que a própria legislação tem que se adaptar. Hoje em dia, uma pessoa de 70 anos não necessariamente, ou na verdade está longe disso, né, de não saber de fato, né, que ela quer se casar, regime B, A ou B, enfim, celebrar negócio jurídico A ou B. Porque os outros negócios jurídicos, enfim, qualquer outro negócio da vida, ela pode celebrar, pode ser até prejudicial a ela, e o casamento não. Então, enfim, né? Tem muita gente falando aí, a Irani acabou de falar, tem 64 anos, me considera em plena atividade também. Irani, somos da mesma idade, tem tanta gente bacana aí entrando. Obrigado mais uma vez pela presença. E aí, um outro ponto, né? Você aborda vários pontos. Acho que não vai dar tempo de falar de tudo, porque o livro é muito completo. Acho que é o primeiro livro. Gente, não tem um livro no direito brasileiro desta forma. Esse livro é sensacional. Fiquei muito orgulhoso, né, primeiro de receber o livro, de ver que você escreveu esse livro. Quando você escreveu, eu falei, nossa, eu queria ter escrito esse livro, mas, bom, Patrícia já escreveu, não precisa escrever. Mas uma coisa que muita gente esquece, e é muito prático na nossa vida como profissionais, que é a prioridade dos idosos. Que nós falamos de prioridade em fila, né, prioridade em estacionamento, etc., mas a prioridade nos processos. É uma regra que já existe, na prática não acontece, as pessoas não funcionam muito assim, né? Mas tem lá a prioridade. O IBDFAN, inclusive, tem a ideia de fazer, e quem sabe, Patrícia, está me vindo essa ideia aqui agora, a gente pode fazer uma campanha para colocar, para dar um destaque nos processos dos idosos, para que eles tenham realmente uma efetividade, né? Porque não tem essa efetividade, né? Então, nós temos... Olha, duas questões que você destaca muito bem no livro, que é a prioridade na tramitação e a prioridade, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a prioridade que tem na competência, né, Paula? Tem uma... há muito tempo eu já defendi essa tese e já ganhei. Olha, eu sou advogado do idoso, o foro para discussão daquele processo tem que ser no domicílio do idoso, assim como
as mulheres, um determinado tempo, tinha. Por quê? Porque entra aí uma expressão que permeia todo o direito de família e caímos aqui nesse livro, que é vulnerabilidade. Se o idoso tem uma vulnerabilidade, ele tem o foro privilegiado, né? Então, você acha, tem alguma ideia, você acha, como é que é essa história dos processos, da prioridade nos processos? Não sei se na sua prática você vê isso. Os meus eu peço e não adianta muito, tem que ficar lá cutucando, ele é idoso, ele não tem muito tempo, né? Fala um pouco sobre isso, Patrícia. Rodrigo, pelas minhas pesquisas, né, eu percebo que realmente isso é no cenário nacional, não tem realmente essa efetividade nessa questão de prioridade no processo. E mais, assim, a gente acaba se lembrando muito de prioridade no processo, mas tem também prioridade, por exemplo, na assistência jurídica gratuita, enfim, essa questão toda na defensoria pública, né? Então, assim, é bom a gente analisar que vai além, até mesmo em questão de cartórios. Então, quer dizer, até mesmo esse judicialmente, a gente pode analisar que existe, sim, uma prioridade de acordo lá com o Estatuto do Idoso. E a gente acaba se confundindo muito sobre essa questão da competência, porque o Estatuto do Idoso, ele acaba prevendo, né, alguns tipos de competência, lá no artigo 80, mais questões de causa coletiva, enfim, causas coletivas. Só que lá no CPC tem uma previsão, né, que acaba mencionando que seria o domicílio do idoso em causas que acabam refletindo o próprio Estatuto do Idoso. Então, a gente percebe que não basta ser idoso para que haja, de fato, uma automática competência específica daquela residência. O que eu acho muito certo, sabe, Rodrigo? Porque, realmente, né, a pessoa idosa está numa causa de consumo, enfim, uma questão... Não, consumo tem o CDC. Uma outra causa qualquer, vamos dizer assim, que, né, não atrai ali, de fato, uma incidência ali do seu domicílio, enfim. Por quê? Porque, né, se de fato a gente preza cada vez mais por uma igualdade, uma autonomia, embora exista, sim, uma tutela normativa mais protetiva, né, vamos dizer assim, para a pessoa idosa. E nesse ponto da vulnerabilidade, a gente escuta falar muito assim, eu não sou uma pessoa vulnerável. Muitas pessoas idosas falam que não são pessoas vulneráveis. Só que é bom a gente já deixar firme, assim, pelo menos esse é o meu posicionamento que eu vejo aí na literatura, que a pessoa idosa, simplesmente pelo fato de ser idosa, ela compõe um grupo vulnerável. Uhum. Muito bem lembrado, muito bem explicado. Né? Não significa necessariamente que ela vai ser uma pessoa frágil, uma pessoa que precisa dessa tutela incisiva do Estado, enfim. Mas ela compõe, de certo modo, um grupo vulnerável a ponto de poder aí acionar, né, enfim, o judiciário por questões aí de medidas de proteção, etc. Mas é interessante a gente mencionar que eu acho que o CPC ele acabou andando bem sobre essa questão do domicílio em causas específicas do Estatuto do Idoso. Eu achei interessante isso. O que você acha, Rodrigo? Pois é, sim, eu acho exatamente isso. E você ampliou o que eu disse, né? Porque essa questão das prioridades, e aí você lembrou novamente essa expressão que permeia toda os aspectos do direito dos idosos, que é a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade não é incapacidade, né, gente? E aí a gente toca num ponto que também entra aí num preconceito, que assim, a pessoa idosa ela já não tem mais capacidade para fazer testamento, já não tem capacidade. Não é isso, né? Primeiro que a capacidade ela tem que ser declarada. Mas ali o idoso, né, ele entra nesse grupo das vulnerabilidades que tem que ter uma atenção especial, né? Então, isso nos ajuda a responder uma questão crucial do direito de família, que é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão, já que nós estamos valorizando cada vez mais a autonomia, né? E a autonomia, inclusive, do idoso, mas os grupos vulneráveis, o Estado tem que interferir para proteger, né? Para proteger. Agora, proteção não é dizer você não pode casar, não pode escolher seu regime de bens, né? E, aliás, o espírito disso é assim, olha, coitadinha do idoso que virá uma menina, uma mocinha mais nova, ou então a idosa que vai aparecer um homem novo e vai dar o golpe do baú, né? Vai mudar tudo aquilo ali. Então, não é esse o espírito, né? Esse conceito da vulnerabilidade vai muito mais além, né? E é uma expressão nova que a gente tem estudado, pensado e melhorado esses conceitos, né, Patrícia? Nesse ponto, Rodrigo, uma vez eu estava num evento
E o Sandro Gaspar, que é um advogado também brilhante lá do Rio, ele acabou mencionando uma frase que era algo mais ou menos assim: a pessoa protegida não é uma pessoa livre. Eu adorei essa frase dele, eu até coloquei no livro, porque eu achei de uma perspicácia tão grande a dele, porque quando a gente acaba analisando que o Estado acaba entrando na vida dessa pessoa para proteger, ela deixa de realmente de ser uma pessoa livre. A gente pode falar isso quando a gente está diante, por exemplo, das medidas de proteção, que estão lá no artigo 43, 45 do Estatuto do Idoso. E, na verdade, quando a pessoa postula por uma medida de proteção, qualquer outra pode sair do judiciário. E se, na verdade, aquela que o juiz acabar entendendo a mais adequada, não for a mais adequada para aquela pessoa, que ela acabar entendendo para si, né? Enfim, para aquele contexto familiar, para aquele contexto individual, enfim. Então, essa colocação dele eu achei bem interessante e vai muito aí no que você acabou falando dos limites do Estado. Enfim, né? Acaba tendo aí um grande dilema nas nossas mãos. Pois é, aliás, você fala de medidas protetivas, né? E fala, está lá na página 54 do livro. Quando você fala na parte de medidas protetivas, eu fui lá na página 54, e como não dá tempo de ler tudo aqui, eu queria que você falasse assim, quais são as medidas que, para as mulheres, nós temos assim, claro, Lei Maria da Penha, vítima mulher. Quais são as medidas protetivas possíveis para os idosos? Você fala isso lá na página 54, mas para quem ainda não tem o livro, conta para a gente, até para estimular a buscar esse livro, porque esse livro é imprescindível, realmente. Pois é, na verdade o Estatuto do Idoso ele acaba mencionando que em situação de qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, ou seja, qualquer uma mesmo, a gente pode até falar alienação parental inversa, eventualmente, enfim, mas qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa pode acabar ocorrendo a incidência das medidas de proteção do Estatuto do Idoso que estão lá no artigo 45. Dentro dessas medidas de proteção, que são exemplificativas, essas medidas, na verdade, pode ser que o juiz acabe aplicando, por exemplo, a institucionalização dessa pessoa. Aí entra um ponto, né? Institucionalização da pessoa seria uma medida adequada, muitas vezes, se ela tem família, se tem uma família extensa, enfim. A institucionalização, a nomeação de algum curador, eventualmente, o encaminhamento a alguma instituição, enfim. Tem também a questão de tratamento de saúde. Tem algumas hipóteses que são exemplificativas de medidas de proteção. Elas são bem diferentes das medidas lá da Lei Maria da Penha, né? Quando a gente acaba analisando. Mas eu acredito, assim, Rodrigo, que a gente deve analisar essas medidas de proteção ainda de forma ampliada. Porque lá no artigo 45 acaba mencionando assim, o MP, né, muitas vezes assim, o Ministério Público pode ele requerer medidas de proteção em benefício da pessoa idosa. Eu já acho que não, eu acho que, na verdade, a própria Constituição acaba deferindo à família a possibilidade de pleitear, sim, a aplicação de medidas de proteção em favor de alguma pessoa idosa. Por exemplo, chega uma pessoa idosa que não quer submeter a um tratamento de saúde, ou, por exemplo, que não quer ir no médico, que está, eventualmente, se auto-negligenciando, né? Que acaba sendo uma forma de violência também. Por que não a própria família poder contratar um advogado e pleitear em juízo a aplicação de alguma medida de proteção, porque a própria família não está conseguindo? Então, eu acho que só deferir ao MP, eu acho que não seria adequado. Eu acho que seria mais legal, mais interessante para o nosso sistema ampliar essa legitimidade para que a família também possa, enfim, tomar essas medidas aí cabíveis, né? Pleitear em juízo isso. Pois é, e nós tivemos uma evolução que, nos últimos tempos, que foi a criação de delegacias do idoso, né? Assim, isso, assim como a Delegacia das Mulheres, nem todas as cidades, nem todas as capitais, né? Geralmente nas grandes cidades tem uma delegacia de idoso. Eu não sei se aí em Vitória tem, aqui em Belo Horizonte tem, eu estou em Vitória, eu estou em Belo Horizonte, Patrícia está em Vitória, né? E aí em Vitória tem delegacia de idoso, assim, você acha... Porque eu acho que isso amplia e protege. O simples fato de ter uma delegacia dos idosos, para os idosos, né, eu acho que protege. Né? Essa, aí Vitória tem também. Você acha que isso foi uma evolução ou que não precisa? Porque tem gente que fala, para que ter delegacia do idoso? Né? Não precisaria. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, Rodrigo, excelente esse ponto que você está trazendo para a gente. É porque, na verdade, quando a gente acaba analisando, aqui tem a delegacia do idoso, só que não tem vara do idoso, né? Então, já para trazer essa informação. Quando a gente acaba analisando a questão da delegacia do idoso, surge um grande dilema. Porque, assim, é óbvio que é interessante ter, sim, a delegacia do idoso, ter também a questão da vara do idoso. Só que quando a gente está diante do contexto da delegacia do idoso,
pode acabar ocorrendo na prática, e eu vejo isso acontecer muito, é uma certa confusão. Principalmente quando a gente está diante da mulher idosa em situação de violência doméstica. Porque acaba que vira uma situação de leva para lá, vai para cá, não é aqui, é ali. E muitas vezes uma delegacia do idoso, eventualmente, acaba não entendendo que não pode aplicar as medidas de proteção lá da Lei Maria da Penha. Isso também acontece quando a gente está diante de vara do idoso. Porque, por exemplo, quando não tem uma vara do idoso específica, acaba sendo, por exemplo, uma vara civil residual. Que, vamos combinar, tem lá uma locação, um acidente de trânsito, uma situação que realmente não tem ali aquela competência adequada, uma aptidão melhor para poder analisar uma questão sensível como uma questão específica de, por exemplo, uma violência contra uma pessoa idosa, enfim. Acaba demorando muitas vezes mais, né, essa questão toda. Só que nesse ponto, vamos dizer que uma vara civil residual se depare com um requerimento de medida de proteção, mas qual a estrutura que ela tem? Ela não tem essa estrutura necessária para poder, de fato, tutelar essa pessoa da forma que ela deveria. E muitas vezes, por exemplo, uma mulher idosa em situação de violência doméstica vai lá no juizado, por exemplo, de violência doméstica, chega, remete para a vara civil residual, eventualmente porque não tem vara do idoso, e essa pessoa, essa mulher idosa, nesse caso, né, que a gente está trazendo, ela fica completamente sem a proteção adequada. Então, eu vejo que, às vezes, assim, eu acho necessário, na verdade, que haja uma melhor conscientização sobre a possibilidade de complementaridade entre todos esses institutos e leis protetivas. Eu acho que a gente poderia pensar nisso, mas as pessoas acabam sendo mais assim, é aqui, não é aqui não, vai lá, é ali. Eu vejo isso. Você já viu essa situação? Já se deparou com isso na prática? Não, em Belo Horizonte tem a delegacia do idoso. Eu acho, eu gosto dessa ideia, assim como eu gosto da ideia de delegacia de mulheres, né? Assim, eu acho que isso é um avanço, sabe? Poderia dizer quase que um avanço civilizatório. Eu acho bom, sim. E isso faz parte aí das políticas públicas, né? Das quais nós estamos inseridos nela na questão do idoso. E antes, só para falar um pouco mais de políticas públicas, e eu queria ver a sua opinião, antes da gente voltar para os aspectos processuais, os aspectos do nosso dia a dia do direito de família com a questão dos idosos, eu só queria falar de um assunto que envolve, obviamente, a política pública, que é adoção de idosos e senexão. Adoção e senexão são a mesma coisa? Ou é a mesma coisa, adoção e senexão? Qual que é a sua opinião sobre a adoção? Isso é um assunto polêmico, né? Eu até já estive no Congresso Nacional debatendo, tem um projeto de lei para adoção de idosos e tal. E, claro, você melhor do que ninguém que se aprofundou nisso, pode nos dizer. Adoção, qual que é a sua opinião sobre a adoção de idosos e senexão? É a mesma coisa, é diferente? Qual a diferença? Então, fala para a gente, Patrícia. Ai, ótimo, Rodrigo. Esse tema realmente é um tema, assim, nebuloso, né, na verdade. E até você esteve lá na Câmara dos Deputados, né, acho que em 2019, né, porque teve aí, enfim, uma questão, um evento para tratar essa questão da adoção de idosos, e realmente é polêmico, né? As pessoas falam, não pode, infere a autonomia, viola lá o artigo 42, que fala aquela regra dos 16 anos entre adotante e adotando, enfim. Mas na minha visão, Rodrigo, poderia sim a gente acabar tendo aí, né, uma sustentação mínima para poder pensar assim na adoção de idosos. O caso concreto que acabou chegando para a gente é o caso lá da Cotinha e da Gláucia, e também um outro que é da Maria e da Verônica, que eu até me coloquei à disposição para ser advogada, enfim, no caso da Maria e da Verônica. Nesses dois casos, a gente percebe que dois casos que supostamente seriam iguais teriam, na verdade, consequências completamente diferentes. Porque, primeiro, no caso lá da Cotinha e da Gláucia e tudo, a Cotinha ela não tinha ninguém. Vamos dizer assim, ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Já no caso da Maria, a gente acabou tendo que pensar numa outra lógica, até uma multiparentalidade, ele adequar naquele contexto para também respeitar essa questão da ancestralidade da Maria, né? No segundo caso, porque ela tinha pais, enfim, filhos até, esse contexto todo. E nesse ponto, então, é bom a gente falar, as pessoas costumam falar assim, a senexão é igual à adoção de idosos. Na minha visão, obviamente a gente está falando aqui sobre questões, né, de visões, enfim. Na minha visão, não se trata, não são institutos iguais, são institutos diferentes. A adoção, na verdade, ela seria aquela questão realmente de inclusão em família substituta para incluir uma pessoa como filho, efetivamente, né? Esse instituto que a gente já conhece da adoção
efetivamente, né, nesse ponto, só que invertendo os papéis em muitos casos. Porque nesses casos, o pai ou a mãe que ele exerce a função parental efetivamente pode ser mais jovem do que aquela pessoa que seria a filha, vamos dizer assim. E já a senexão teria um outro papel, que seria uma questão de um parentesco socioafetivo. E o bacana disso é que, na verdade, parece que esse projeto de lei ele visa ampliar para além, né, dessa questão de filiação, que a gente costuma falar muito, né, de paternidade, maternidade socioafetiva, parece que ele amplia para poder encaixar qualquer situação que pode acontecer. Porque fala parentesco socioafetivo. Mas o que parentesco? Não fala se é avô, se é tio, se é primo, se é... enfim. Aí eu acho que é bacana esse projeto de lei 105 da Senexão, porque ele trouxe essa abertura para esse ponto da socioafetividade. É curioso que tem um parecer do Fachin, que eu acredito que você, Rodrigo, em 2003 era um advogado, que o Fachin acabou trazendo a questão da socioafetividade entre irmãos, né? Enfim. Ah, então, sim, era de um processo meu, eu posso contar essa história. Na época, o Fachin não era ministro, né? E ele atuou nesse processo comigo, e onde 3 irmãs viviam juntas, numa irmandade, com um homem numa irmandade. Eram todos idosos, um não deu tempo de fazer o testamento, e ele faleceu antes de terminar o testamento, e ele não tinha descendentes nem ascendentes, e aí ele com a morte dele, todo o patrimônio dele iria para os sobrinhos que moravam na Itália, que nem souberam que ele morreu só depois de um mês e tal. Então não era justo. E aí eu quero destacar essa ideia nossa de sempre correr atrás do justo. Mas esse caso, ele nos traz essa ideia também aí das pessoas vulneráveis, dos idosos, né? E que também isso aí toca no assunto da senexão. E, aliás, senexão é uma nova expressão jurídica. Gente, o direito de família tem um novo vocabulário. É muito interessante isso, né, Patrícia? E daqui a pouco eu vou falar um novo vocabulário aqui, que acho que foi você que inventou, que eu vou adotar na próxima edição do meu dicionário. Daqui a pouco eu falo. Mas só para concluir esse raciocínio, porque senão a gente vai abrindo janelas e não fecha nenhum raciocínio, né? Mas aí eu só quero destacar aqui a Micaele Monteiro, né? Em psicanálise traria grande amparo aos temas abordados referentes aos idosos. Na torcida por uma live de vocês. Pois é, Micaele, olha, esse tema que interessa, nós estamos falando aqui no campo do direito, mas ele abre para todos os outros campos. Eu acho interessante essa coisa da gerontologia aí, né? E de outros campos, da medicina, da psiquiatria, né? Muito, muito legal isso. E isso, gente, eu vou ter que começar a falar rápido, porque nós já estamos caminhando para encerrar e ainda está faltando muita coisa. Isso leva, inclusive, à questão da curatela, né? De pensar na curatela, não exatamente porque o fato de ser velho não quer dizer que seja incapaz, mas é muito mais comum uma curatela de idosos do que de novos, né? De pessoas mais novas. Mas então a curatela e a tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, que é essa inovação que tem a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é muito interessante, porque a curatela também, eu sempre falo, olha, se a gente puder evitar a curatela, a gente deve evitar, porque quando você curatela o sujeito, quando você, vou usar uma expressão antiga que a gente nem deve usar mais, que é interdita a pessoa, você reforça a incapacidade dela, né? Então, você fala disso muito bem também, né, Patrícia, no seu livro lá da curatela, da TDA, né? Você acha melhor a curatela ou a TDA? Você poderia, ou não tem uma resposta assim, é isso ou aquilo, né? Assim, só o que você acha disso? Eu Tomada de acho, decisão Rodrigo, apoiada. que, na verdade, esses dois institutos, embora os dois sejam, via de regra, estudados de forma conjunta, são dois institutos que visam regulamentar situações completamente diferentes. Primeiro, né, quando a gente está diante da curatela, a gente está diante efetivamente de uma pessoa incapaz, que, enfim, né, está visando ali, de fato, interditá-la, né, nessa expressão que a gente não usa mais. Só que a questão da tomada de decisão apoiada, o que muitas vezes as pessoas ficam assim em confusão, enfim, é que elas acham que a tomada de decisão apoiada é como se fosse uma curatela mais suave, mais branda, vamos dizer assim. Só que, na verdade, a tomada de decisão apoiada, ela é um instrumento que acaba sendo destinado à pessoa com deficiência, mas uma pessoa capaz. Porque da mesma forma que a gente fala que uma pessoa, falar em pessoa com mais de 60 anos não significa que ela é incapaz,
falar que uma pessoa é deficiente também não significa que ela é incapaz. Então, a gente tem que dissociar a incapacidade tanto da idade quanto da deficiência. E essa questão da curatela e da tomada de decisão apoiada, é bom assim, a gente deixar bem firme, assim, né, sempre, que não existe fungibilidade entre elas, né, Rodrigo? São institutos diferentes, que visam regulamentar situações diferentes. A tomada de decisão apoiada veio em muita boa hora, inclusive para preservar essa maior autonomia da pessoa com deficiência. Então, assim, eu acho que são institutos diferentes, a gente precisa aplicar também de forma distinta, né? Não assim nessa questão, não foi a curatela, mas então é a tomada de decisão apoiada. Não é assim, pelo menos na minha visão. O que você acha? Sim, também acho. E a curatela e tomar decisão apoiada, a gente merece uma live só sobre isso. Primeiro, para explicar, né, o que é a curatela. Esse assunto eu gosto muito da curatela, porque ao direito interessa saber o limite da capacidade do sujeito. E aí que entra, né, o direito. Assim, a gente não fala mais interdição, porque algumas palavras a gente deve evitar no direito, porque as palavras têm força e poder, ou seja, além do significado, tem um significante. Então, quando a gente fala, por exemplo, visita, você tem um significante ali de frieza, de formalidade. Quando você fala interdição, você tem um significante também porque não se interdita pessoas, não se interdita direitos. Então, a interdição traz consigo esse significante aí, né, de coisa, de objeto também, né? Enfim, é só para a gente ter um pouco de cuidado com as palavras. E por falar nisso, em palavras, você fala lá no capítulo, eu não sei se foi você, até onde eu sei, foi você que inventou essa palavra, eu acho, que são na parte dos alimentos, alimentos avoengos, se você usa a expressão, até coloca entre aspas, netoengos, né? Alimento dos netos, né? Foi até onde eu vi, você é a primeira a usar essa expressão netoengos, né? Porque o que não tem a gente inventa, né, Patrícia? Então, eu mesmo inventei algumas palavras, família binuclear, papapá. E isso foi você que usou pela primeira vez? De onde que você tirou isso? Assim? Foi, Rodrigo. Eu acabei, assim, tendo a coragem. Porque, na verdade, eu coloquei entre aspas, porque quando eu coloquei isso no livro, eu falei assim, gente, que vergonha, né, de inventar uma palavra que não existe, assim. Mas, na verdade, precisava de uma palavra. Então, assim, não sei se vai ser uma palavra que vai ser adotada aí, né, no futuro por alguém. Só que, na verdade, precisa de uma palavra para a gente acabar analisando esse outro lado. Por que a gente fala sempre da criança e do adolescente que precisa de alimentos e a gente se esquece, eventualmente, do avô que pode precisar dos alimentos também do neto, né? Eventualmente, se os filhos não tiverem essa condição. Então, acho que a gente precisa analisar esses dois lados. Aboengos, aí já existe a palavra, enfim, já bem difundida, né, por você, enfim. Só que também a gente tem que falar, talvez, desse outro lado. Aí eu até coloquei uma outra sugestão alternativa, né? Aboengos inversos, né? Ou netoengos, enfim. Eu acho que é interessante a gente acabar analisando que tem diferença, né? Não seria a mesma coisa dos alimentos avoengos, porque aqui a gente tem a figura lá dos alimentos, entre aspas, solidários, lá do artigo 12, lá do Estatuto do Idoso. Eu falo que, entre aspas, solidários, porque eu acredito, né? Na verdade, o Youssef Said Carralho, ele acabou trazendo essa questão da ilusão da solidariedade, eu acabei indo no sentido dele, que eu acredito que, na verdade, não existe uma efetiva solidariedade, existe uma opção entre né, da pessoa idosa optar em quem que ela vai pedir ali os alimentos, enfim, sem ter que se degladiar ali na justiça com todos os filhos, eventualmente, etc. Então, eu acredito que seja uma opção. Eu acabo denominando aqui no livro de alimentos sui generis, uma obrigação alimentar sui generis, porque não seria nem divisível, necessariamente, e nem solidário. E aí, por conta desse artigo 12 lá do Estatuto do Idoso, esses alimentos netoengos, eles acabariam se distinguindo bastante dos alimentos avoengos. Porque o avô, ele pode sim optar, muitas vezes, em acionar o neto. Eu sempre brinco, assim, na questão dos alimentos, do Neymar como netinho e o Silvio Santos como vovô, ou seja, pessoas muito ricas, eventualmente, né? E, por exemplo, o avô do Neymar vai pedir alimentos para o pai dele, sendo que pode, eventualmente, pedir para o Neymar. Então, eventualmente, nessa questão, ele pode sim, o Neymar, né, nesse caso, ser acionado diretamente, mas teria aí, eventualmente, também essa ação regressiva em outro processo. Toda uma estrutura, uma lógica diferente dos alimentos avoengos, que a gente tem que analisar, embora os filhos, lá, de acordo com a Constituição, sejam aí os obrigados de forma primária a esse custeio, né, dos alimentos. Enfim,
Pois que você é. acha? Não, Você acha e que foi lembrando, uma porque situação... os alimentos podem ser pedidos dos netos aos avós, que é mais comum, né? Quando em complementar ou suplementar, o STJ já disse que pode ser complementar ou suplementar. E Aham. também nós estamos falando aqui, o nosso âmbito de divisão é o avô pedindo para o neto, né? Porque o estatuto do idoso trouxe um grande avanço que antes, como é que funcionava na prática? Olha, eu vou pedir para o meu filho, eu tenho 6 filhos, eu vou pedir para um, eu não podia, eu tinha que pedir, chamar todos, imagina chamar os 6 filhos no processo, que o processo não ia andar nunca, porque você não ia nem conseguir citar, e aí veio o Estatuto do Idoso e falou, olha, eu não preciso chamar os 6, eu posso escolher um, né? Isso tudo, isso já faz parte da evolução de um pensamento em que vai protegendo essas vulnerabilidades, né? Quando veio o Estatuto do Idoso, essa palavra nem era ainda usada, né? Vulnerabilidade. Mas tudo isso, gente, que está lá, está nesse espírito. Quando a gente apreende o espírito, né, dessa vulnerabilidade, tudo isso vai ficando mais fácil, né? Então, os alimentos pedidos para os netos, assim como os netos podem pedir para os avós, né, em suplementar ou complementar, isso também é uma novidade. Mas eu gostei muito, Patrícia, dessa expressão que você inventou. Acho que ela vai pegar, sim. Acho que você inventou uma palavra, né? E, assim, só para a gente ir E aí eu fechando, te conto, então, a história por trás dessa questão dos netoengos. Porque eu tá? estava num sábado aqui em casa, tipo, me questionando, ai, que nome, pensando em sinônimos, em questões assim relacionadas, né, para dar um nome que existe de verdade, né, uma palavra que existe. E aí fui para a piscina, tá, tinha escrito umas questões, aí tava meu marido e meu sogro já tem mais de 80 anos. Vocês acham muito estranho falar isso, imagina na piscina. E diz, interessante isso do Netoengo. Então, assim foi, ou seja, na piscina descobrimos aí o nome do Netoengos. Às vezes vem essas coisas assim, né? Mas só para a gente ir fechando, que não podia falar, deixar de falar, que é muito importante, que é a alienação parental e o abandono afetivo, que são 2 temas. Claro que não vai dar para a gente destrinchar muito, mas eu não posso deixar, pelo menos, de falar disso. Primeiro, o abandono afetivo, que é um tema que me é muito caro, né? Que é uma tese que eu inventei, que pegou e tal. E isso vai ampliando, isso é que é bonito do pensamento jurídico, né? Ele vai caminhando, eu falo uma coisa, você fala outra, e um vai somando, a gente vai vivendo essa prática e a coisa vai se ampliando, né? Então, o abandono afetivo, que temos chamado, você inclusive chama assim, né, no livro de abandono afetivo inverso, né? Porque abandono afetivo é geralmente quando o pai ou a mãe, geralmente o pai, abandona o filho, abandona afetivamente, né? Mas tem casos também de filhos que abandonam o pai, né? O pai, a mãe, né? Os idosos. Aí tem essa característica de abandonar o idoso, né? Abandonar não significa necessariamente eu estou levando ele para uma clínica. Não, isso não é abandonar, mas é levar para a clínica e deixar lá, né? Assim, depositar na clínica, né? Isso realmente seria o abandono e que tem consequências graves, né? Então, assim como tem o abandono, tem a alienação parental inversa, né? Você trata muito bem disso no livro, Patrícia. Só me fala assim, eu queria que você falasse, porque não vai dar tempo de falar muita coisa mais, por causa do nosso tempo, da alienação parental dos idosos. Você tem visto isso? Porque como você aprofundou muito esse tema, como é que você tem visto isso na prática? Assim? Você tem visto isso acontecer muito? A questão da alienação parental inversa, Rodrigo, se eu, que tenho uma experiência muito menor do que a sua, tenho visto isso de pessoas ricas e pessoas pobres, eu imagino você. Mas a questão toda é que eu estou falando de pessoas ricas e pessoas pobres, porque se, por um lado, até você coloca no seu livro também uma questão de 2 lados da mesma moeda, né? O abandono afetivo quando não tem dinheiro, a alienação parental quando tem, muitas vezes. Quando a gente fala da alienação parental, necessariamente a gente está diante aí. Eu digo necessariamente porque eu nunca vi um caso de alienação parental inversa sem dinheiro envolvido. Sempre, quando eu vejo essa situação, acaba tendo aí, ainda que seja um benefício assistencial de um salário mínimo, que tem aí alguém querendo manipular uma pessoa para que possa ali, de fato, enfim,
manipular aquele dinheiro, enfim, pegar aquele dinheiro, fazer algum negócio jurídico gratuito, enfim. Então, essa questão da alienação parental inversa, eu acho bem interessante a gente acabar analisando que, diferentemente daquela alienação parental de crianças, aqui existe a figura da violência patrimonial como um elemento adicional. Eu até acabo denominando também de uma alienação parental inversa de primeiro grau, que seria aquele ato de alienação parental propriamente dito, né? E como acontece com as crianças, e a alienação parental inversa de segundo grau, que seria essa violência patrimonial que foi praticada apenas como consequência da alienação parental de primeiro grau. Então, a gente percebe assim que realmente o elemento patrimonial é fundamental na análise da alienação parental, e eu tenho visto, como eu disse, né, em situações envolvendo curatela e em outras situações também, envolvendo até mesmo pessoas capazes. Agora, atualmente, eu estou até num caso de uma pessoa submetida à curatela, que existe um caso de alienação parental, e olha que coisa curiosa, Rodrigo, porque assim, a gente fala assim, ela está curatelada, então ela poderia eventualmente, né, enfim, ser manipulada, enfim, pelo curador, né, de não deixar ela muitas vezes se relacionar com outras. Só que a gente tem que analisar que esse novo prisma aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acabou surtindo aí reflexos em toda a teoria das incapacidades, enfim, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele acaba sendo bem firme, que a curatela, via de regra, ela acaba refletindo apenas questões patrimoniais e negociais, não existenciais. E se relacionar com uma outra pessoa, isso me parece muito do âmbito realmente que não abrange a curatela. Então, a gente pode falar a questão de alienação parental, inclusive de pessoas incapazes nesse ponto. Então, assim, é curioso a gente pensar que é importante a gente estudar alienação parental, porque tem ocorrido muito isso na prática, assim, pelo que eu tenho visto. Como eu digo, se na minha experiência, que é bem curta em relação à sua, eu tenho visto, eu imagino na sua, né? Que acaba extraindo ali de casos concretos a existência desses atos de fato que acabam refletindo em violência emocional, moral, psicológica, enfim. Exatamente. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E que o que permeia tudo isso nas vulnerabilidades, na autonomia privada e tal, é o novo valor jurídico que nos autoriza a pensar essas novas possibilidades, novas perspectivas, que é o afeto, né? O princípio da afetividade. Né? Nisso tudo está, né, os princípios constitucionais da afetividade, da solidariedade, da responsabilidade, tudo isso que nos autoriza, inclusive, a criar teses nesses casos que vão chegando até nós. Né? Bem, Patrícia, o nosso tempo chegou ao final e eu quero lembrar, gente, o livro é ótimo, eu recomendo e fiquei encantado, Patrícia, parabéns mesmo. Faltava esse livro de verdade no direito brasileiro, que é o direito das famílias e do idoso. Né? Muito, muito bacana mesmo. Então, depois que você se despedir, eu pediria que você ficasse apenas mais um minuto, que eu vou ler, em homenagem ao seu livro, um poema que tem tudo a ver com isso. Mas, enfim, só para te passar para falar as palavras finais. Ótimo, Rodrigo. Bem, gratidão total, Rodrigo, por você enfim, ter falado aí bem do meu livro. Que honra minha. Realmente você é um dos grandes nomes e uma inspiração para todos nós aí que atuamos na área do direito das famílias. Eu, para mim, estou assim, muito feliz de estar aqui nessa sua live com você, batendo esse papo sobre esse tema que, para mim, é um tema muito envolvente, muito instigante. Então, realmente, estou muito feliz realmente de estar aqui com você. Quero também mandar um beijo para todos que estão aí com a gente. Vi muitas pessoas queridas e também me disponibilizar para quem, eventualmente, né, que queira conhecer um pouquinho mais do livro ou sobre essas novas temáticas, alimentos netoengos, essa questão de alienação parental em vez de segundo grau, primeiro grau, enfim. Fico à disposição também no Instagram, né? A pessoa pode me mandar um direct que eu vou ter o maior prazer em responder. E fico assim, muito honrada de estar aqui e um beijo a todos, né? E muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Nada. Então, só um minutinho para você. Só quero cumprimentar minha colega de escritório, Mariana Tonucci, que está aí, que tem trabalhado comigo em várias causas aí, envolvendo o idoso e tal, mas depois a gente fala sobre isso. Bom, então, para terminar, gente, é um poema poderia deixar de citar, Adélia Prado, né, que fala sobre, que ilustra esse meu dicionário no verbete idoso, que é muito bacana. Eu acho que todos conhecem, mas acho que é sempre bom relê-lo. Né? Assim, ela diz o seguinte: todos vamos envelhecer. Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas irão pesar, a coluna doer,
o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se alterar gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com o humor dos 10, o vício dos 20, o erotismo dos 30 anos. O segredo não é reformar por fora, é, acima de tudo, renovar a mobília interior, tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente, porque o tempo invariavelmente irá corroer o exterior. E quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma e faz as pazes com sua história, que usa a espontaneidade para ser sensual, que se despe de preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o bom humor, apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barras acima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Aprenda, bisturi algum vai dar conta do buraco de uma alma negligenciada anos a fio. Adélia Prado. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Voltamos a nos falar. Tchau. Boa noite.